Mas isso é melhor do que quem manda sem fazer, né? Vamos começar. Vamos lá? Entramos no YouTube. Entramos. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Essa é a penúltima atividade da nossa programação, né? Programação que a gente liberou. Depois dessa mesa, a gente vai ter um show, porque a gente entende que arte e ciência tem tudo a ver. E essa mesa vai falar um pouco de ciência no parlamento. Mas antes da gente começar e de eu anunciar aqui os nossos amigos e palestrantes, eu acho que é importante que a gente faça isso, né? Todas as mesas os colegas fizeram a mesma coisa. Eu acho que é importante a gente solidarizar, começar essa nossa mesa se solidarizando com todas as pessoas, com todos os familiares de pessoas que morreram durante essa pandemia, aos profissionais de saúde, a todo mundo que está sofrendo muito com toda essa situação. Eu acho que a gente não pode banalizar esse momento. De fato, a gente está passando por uma situação extremamente complexa no país, vivendo uma crise política, uma crise sanitária que a gente não tem ideia, né, da abrangência. Hoje, mais cedo, eu estava assistindo uma mesa discutindo a questão da pandemia no Rio de Janeiro, e aí teve uma palestrante contando a situação das favelas. Então, assim, a gente não tem ideia da dimensão que será isso, especialmente e principalmente com as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E que são vários, né? São aqueles que moram em regiões muito adensadas, são as populações indígenas, quilombolas, os milhares em situação de subocupação, na informalidade nesse país. Então, eu quero começar me solidarizando. Eu acho que essa é toda... E falo aqui em nome de todo o grupo que organizou essa marcha aqui em Minas Gerais. Bom, eu acho que essa marcha foi... A ideia de fazer a marcha virtual, né? E a SBPC está organizando, e essa marcha ter se expandido para todo o país foi muito importante, porque a gente está vivendo um momento, de fato, muito delicado, complexo no Brasil, mas eu acho que a gente ter conseguido juntar várias instituições, né? A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a ABC, vários pesquisadores, várias instituições de ensino, foi fundamental hoje para a gente fazer reflexões, para a gente discutir o que está sendo feito no país e também para a gente pensar o futuro, né? Como é que a gente pode, né, de forma organizada, a gente pode pensar um futuro em que a gente consiga pensar e traçar coisas para um país melhor, um país menos desigual, um país soberano. Então, eu quero agradecer muito a todas e todas que ficaram aí o dia inteiro nessa marcha, e quero agradecer muito os nossos palestrantes que estão aqui conosco hoje, que são a deputada federal Margarida Salomão, que está no seu segundo mandato. Ela é de Juiz de Fora, já foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente está, durante, né, o seu mandato, na coordenação da Frente Parlamentar que acompanha ações governamentais e institucionais voltadas às universidades. Obrigada, Margarida, por estar aqui com a gente. Quero agradecer muito à deputada estadual Beatriz Cerqueira, seu primeiro mandato. Ela foi a primeira mulher presidente da CUT, e hoje ela é presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Obrigada, Beatriz. E quero agradecer muito ao professor Valder Steffen Júnior, engenheiro, professor titular da Universidade de Uberlândia, reitor da Universidade Federal de Uberlândia e atualmente é presidente do FORIPS, que é o Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais. A gente tinha pensado de fazer o seguinte: começaríamos com o professor Valder, depois a deputada Margarida Salomão e depois a deputada Beatriz Cerqueira. E pensamos em 13 minutos para cada um, e depois a gente abre para uma discussão. Podemos fazer assim? Perfeito. Então, começamos, professor Valder. Obrigada. Boa tarde. Para mim é um enorme prazer repartir essa mesa com
a deputada federal Margarida Salomão, tem sido uma parceira incansável das universidades na Câmara Federal. Queria agradecer também por estar com a deputada estadual Beatriz Cerqueira. Já estivemos juntos aqui no nosso gabinete, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, há pouco tempo atrás, e uma honra estar aqui com vocês. Queria também cumprimentar a doutora Zélia Profeta, da Fiocruz, e que é a moderadora, né, dessa mesa, e dizer que, para mim, enquanto presidente do FORIPES e também reitor da UFO, é um privilégio muito grande poder compartilhar algumas ideias com vocês sobre esse tema ciência no parlamento. Eu faço parte de uma geração de professores, de pesquisadores, que teve uma importância, um significado na criação da pós-graduação, da pesquisa no Brasil. Eu vou completar agora, em julho, 44 anos como professor aqui da UFO. E aqui em Uberlândia, eu fui coordenador do primeiro programa de pós-graduação na minha área de atuação, que tivemos 2 programas, um em engenharia mecânica, outro em engenharia elétrica, que começaram tudo isso aqui na UFO, mas certamente eu creio que mais ou menos na mesma data que muitas coisas aconteceram, pelo menos na maioria das universidades federais e espalhadas pelo Brasil afora, dos institutos, e também, especialmente, no estado de Minas Gerais. Então, quando eu vejo a ciência com dificuldades, o fomento à pesquisa sem recursos, bolsas sendo diminuídas, cortadas, iniciação científica tendo dificuldades, eu fico realmente muito entristecido, exatamente ao considerar essa história bonita que temos construído no Brasil, na busca exatamente de sermos um país mais solidário, mais igual. E eu creio que as universidades, os institutos federais, essa comunidade forte que nós temos hoje no Brasil, tem uma contribuição muito grande, através da pesquisa, através da pós-graduação, garantir melhores condições de vida para o nosso povo. Evidentemente, ciência, tecnologia, inovação, tudo isso não é gasto, isso é investimento, isso tem que ser enxergado por qualquer governo, tem que ser enxergado pelas câmaras estaduais, federais, como um investimento nas novas gerações, um investimento no presente e no futuro do nosso país. Aliás, apenas para reforçar essa ideia, aquilo que nós temos visto nas nossas universidades, nos nossos institutos federais, durante essa pandemia do coronavírus, demonstra exatamente a capacidade, o envolvimento, a sensibilidade, a competência dos diversos grupos de pesquisa que nós temos espalhados pelo país inteiro. E, além dos grupos de pesquisa, nós temos visto as nossas universidades, as nossas instituições sendo solidárias, tendo canais próprios para discussão de problemas que as pessoas estão enfrentando no isolamento, às vezes arrecadando recursos para distribuição junto aos menos favorecidos, ou seja, um grande número de ações demonstrando a vitalidade, o comprometimento das nossas instituições. Rapidamente, eu queria mencionar o quadro que nós temos assistido, sem entrar em detalhes, porque o nosso tempo é limitado, mas observando, por exemplo, a situação da CAPES. Se nós verificarmos o número de bolsas, quando comparamos, por exemplo, com 2019, o número de bolsas ele reduziu significativamente. Isso preocupa muito, especialmente cursos, por exemplo, de notas 3, 4, 5. Às vezes, a maioria dos nossos programas de pós-graduação estão exatamente nessa faixa. Algumas instituições que têm o início da pós-graduação mais recente, sofrendo, preocupadas com a continuidade desses projetos.
Lembrando que a pós-graduação brasileira hoje está espalhada com capilaridade em todo o país e também, semelhantemente, no estado de Minas Gerais. Preocupa também profundamente a situação do CNPq. Eu, inclusive, sou membro do Conselho Deliberativo do CNPq. Estamos extremamente preocupados, desde o ano passado, com a falta de condições, falta de recursos para que o CNPq possa investir no fomento. Ele tem conseguido minimamente garantir o pagamento de bolsas, mas para uma instituição com a história e com o perfil do CNPq, é indispensável o fomento. Por exemplo, a questão dos editais universais. Os editais universais são conhecidos, têm uma tradição aqui no nosso país, nas nossas instituições, e dão oportunidade, inclusive, para grupos de pesquisa, de pesquisadores mais jovens. Eles começam a conseguir os primeiros financiamentos exatamente através do edital universal, que contempla diferentes faixas de financiamento. Então, desde o pesquisador mais jovem até o pesquisador sênior, todos esses são atendidos através dos editais universais do CNPq. Portanto, é indispensável que o orçamento do CNPq seja recomposto de maneira a atender às necessidades de termos esses editais, permitindo que o CNPq faça fomento. No estado de Minas Gerais, temos assistido com tristeza, preocupação a situação da FAPEMIG. Desde 2018, a FAPEMIG tem conseguido pagar apenas as bolsas de mestrado e doutorado. Não há fomento, não há programas internacionais, não há mais o programa Pesquisador Mineiro. Portanto, a FAPEMIG, nós precisamos sensibilizar autoridades do governo, temos conseguido sensibilizar os nossos parlamentares para que estejam conosco, buscando uma situação mais favorável para a FAPEMIG. Inclusive, o FORIPS tem se manifestado em diferentes ocasiões, tem participado de audiências públicas, temos feito manifestos os mais diferentes, fizemos um, inclusive, essa semana, preocupados tanto com a situação financeira da FAPEMIG, quanto com a questão da governança da FAPEMIG, destacando a importância que essa agência tem para o nosso estado de Minas Gerais, ainda mais considerando que Minas Gerais é o estado da federação mais beneficiado pelo número de universidades federais, de institutos federais. Portanto, uma agência de ciência, de tecnologia, de inovação como a FAPEMIG é uma contrapartida indispensável do estado de Minas Gerais para com os investimentos federais aqui realizados através das nossas instituições. Um outro aspecto importante também com relação às bolsas, olha, as bolsas de mestrado e doutorado das agências federais e da FAPEMIG, elas não são reajustadas há 10 anos. E elas cumprem também, além do papel específico para garantir o trabalho dos nossos bolsistas, da iniciação científica ao pós-doutorado, essas bolsas também têm um forte caráter social nesse momento. É importante lembrar que muitos dos nossos estudantes, inclusive de pós-graduação, eles não têm condições de financiar os seus próprios estudos. Portanto, essas bolsas têm um caráter social forte que não pode e não deve ser desprezado. Quando a gente pensa em ciência no parlamento, é exatamente as universidades, os institutos e também a ABC, a SBPC, a Andifes, todas essas entidades têm encontrado nas assembleias legislativas, têm encontrado na Câmara Federal uma ressonância àquilo que nós precisamos, aquilo que é o contexto da educação, da ciência e tecnologia e inovação em nosso país. Então, eu creio que a participação dos nossos parlamentares, tanto estaduais quanto federais, deputados federais, senadores, eles precisam, como representantes do povo, entender o papel da educação, da ciência, da tecnologia e inovação num país como o nosso. Interromper essa trajetória de sucesso que nós temos tido através dos nossos projetos educacionais,
através dos nossos projetos de extensão, através dos nossos projetos de pesquisa tecnológica, de pesquisa básica, de inovação, inclusive na área de humanidades e ciências sociais. Isso é indispensável. E nós temos contado, como tem sido feito, ano a ano, mês a mês, com a ajuda dos nossos deputados federais, dos nossos deputados estaduais e também dos nossos senadores, aqueles que têm se aproximado exatamente da comunidade universitária brasileira. Juntos, nós podemos ser cada vez mais fortes. Portanto, eu queria mencionar também, antes de concluir, eu estou chegando perto do meu tempo, eu queria dizer que o investimento em educação, ciência, tecnologia e inovação não é algo que é esporádico. Isso tem que ser um projeto de continuidade. Todas as vezes que há uma interrupção do financiamento, nós desencorajamos os jovens cientistas, nós desencorajamos os nossos estudantes, nós comprometemos o bom funcionamento de grupos de pesquisa ativos. Portanto, a continuidade é indispensável. Nós não podemos mais, não aguentamos mais, a cada passo, a cada ano, a cada mês, sofrer com essas ameaças de corte de recursos que comprometem o bom andamento das nossas instituições. Então, eu gostaria de contar com toda a comunidade universitária, também com os nossos políticos, para que tenhamos garantida a continuidade do financiamento da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação. Minha última palavra vai no sentido de uma defesa do SUS. Isso porque eu tenho visto poucas autoridades mencionar o nosso Sistema Único de Saúde. Observem que o nosso SUS ele foi inspirado no modelo da Inglaterra, né, do NHS, o National Health System, e esse sistema, em todas as falas em que há a participação de governo da Inglaterra, um dos dísticos que nós encontramos naquele púlpito é proteja o NHS, proteja o SUS. E todas essas tecnologias que temos desenvolvido durante essa fase aqui do coronavírus, essas tecnologias, essas técnicas, novos medicamentos e assim por diante, tudo isso desemboca no nosso Sistema Único de Saúde, especialmente pensando nas camadas menos favorecidas da nossa sociedade. Eu acho que o importante é que estejamos sempre juntos. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada, professor. Eu acho que como a gente vai deixar a discussão para o final, eu vou pedir para a deputada Margarida assumir aí o microfone imediatamente, e aí, no final, a gente faz a rodada de discussão. Obrigada, professor. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar. O meu som está ativado agora, o anfitrião já... Está sim. Está ativado. Então, boa tarde a todos. Boa tarde à doutora Zélia Profeta, da Fiocruz, que coordena essa nossa mesa. Prazer enorme estar aí com a nossa colega, a deputada Beatriz Cerqueira, com o reitor Valber e com muitas outras pessoas que estarão conosco participando dessa discussão. Essa Marcha das Ciências, que acontece todos os anos, e ela é muito importante, esse ano ela se torna imprescindível, pelo contexto em que a marcha acontece. Acho que é desnecessário nós aqui falarmos sobre o impacto estratégico do investimento público em ciências para o desenvolvimento de uma nação, desenvolvimento cultural, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Vamos lembrar que, em 1995, o PIB do Brasil era igual ao da China. É quase inacreditável isso. Mas, há 15 anos atrás, o PIB do Brasil era igual ao da China. Claro que aconteceram muitas mudanças desde então, mas uma mudança que precisa ser relevada foi a decisão que a China tomou de investir maciçamente e prioritariamente em universidade, em ciência
e em tecnologia, inclusive muito fortemente internacionalizando as suas relações científicas. Eu me recordo do ano em que eu deixei de ser reitora, em 2006, e aí eu fui para os Estados Unidos para desencarnar da reitoria, que não é uma coisa simples, o Valber há de saber, não é uma brincadeira, a Zélia sabe também. Então, eu fui para ficar um ano como pesquisadora visitante na minha universidade, que é a Universidade da Califórnia, em Berkeley. Muito bem. Quem é que estavam lá, mas assim, em hordas? Jovens chineses, de 18, de 19, de 20 anos. Muito bem, isso em 2006. Agora, 14 anos depois, a China está cabeça com os Estados Unidos, disputando quem é que no mundo vai disponibilizar a tecnologia 5G. Aliás, essa é uma das fortes razões do realinhamento geopolítico do Brasil. É a disputa de quem vai fornecer o 5G. E, na verdade, nós sabemos que a China está na frente do que os Estados Unidos nesse momento. Nós, no Brasil, nós tivemos uma situação. Ontem eu tive a oportunidade de participar de uma live com o professor Fernando Haddad, e ele estava dizendo, lamentavelmente, da nossa incidência no início do século XXI. Foi uma incidência profunda, intensa e breve. Então, nós expandimos de uma forma inédita na história do Brasil, mas eu quero dizer também, pelo seu caráter inédito entre outros países do mundo que fizeram muitos investimentos maciços na ampliação da educação superior. Mas o Brasil fez isso introduzindo cotas sociais, cotas raciais e permitindo que alunos das camadas populares frequentassem as melhores universidades brasileiras. Isso não aconteceu em lugar nenhum. Nos Estados Unidos, quando eles fizeram a sua grande expansão na década de 60, 50, 60 do século passado, que eles explodiram também, a França, não houve esse movimento de abertura do acesso a Harvard, a Stanford, a Berkeley. Não. Eles expandiram em universidades periféricas. No Brasil, não. No Brasil, o Valber acabou de falar, nós criamos pós-graduação no interior, no Acre. Você hoje tem doutorados interessantes, imprescindíveis, em lugares em que não havia nem curso de graduação, há 10 a 15 anos atrás. Fizemos essa incidência, que é preciosa, só que ela foi breve demais. E nós estamos, desde 2015, num processo de forte retração dos investimentos em ciência e tecnologia. De uma forma, se nós projetássemos um gráfico aqui, eu não trouxe porque, pelo caráter dessa nossa conversa, mas isso é facilmente disponível. Não houve uma queda, houve um despencar. É isso que precisa ser compreendido. Houve um despencar, foi assim, uma queda vertiginosa, um tobogã. E isso, naturalmente, se expressa no que o Valber está falando. No congelamento dos valores das bolsas, no congelamento do número de bolsas. Isso é mortal, porque se você não tem iniciação científica, você não terá doutorado. Se você não tiver doutorado, você não vai ter pesquisa. Se você não tiver pesquisa, você não vai ter desenvolvimento tecnológico, você nunca vai ter prêmio Nobel, você nunca vai ter uma inserção competitiva em termos internacionais. Nós agora temos uma condição extraordinária, porque no Brasil nós estamos criando massa crítica, porque não existe um sistema científico robusto que não seja atravessado pela diversidade social, pela diversidade racial, pela diversidade de concepções. Isso é da natureza da ciência. Os Estados Unidos ainda têm um sistema poderosíssimo, porque ele é capilarizado, porque tem massa. Não é um sistema fechado, elitário. Nos outros países do mundo, as pessoas recrutam brasileiros, indianos. Por quê? Porque nós somos inovadores,
porque nós nos viramos, porque nós somos interessantes como intelectuais. E aqui no Brasil, nós estamos tendo a porta fechada na cara. Isso é lastimável. Quer dizer que as universidades brasileiras, elas, ao longo da sua história recente no período democrático, elas inventaram formas muito interessantes de se autogerir. Por exemplo, pela escolha direta dos seus dirigentes, que é uma experiência que nós criamos. É diferente dos Estados Unidos? É. Como é que é nos Estados Unidos? Comitê de busca, um pequeno grupo de um board, escolhe o president. Aqui não, aqui vota aluno, votam os técnicos, votam os professores. Nós inventamos isso na década de 90 do século passado. E funciona muito bem, tanto que as universidades brasileiras hoje têm muita coisa que apresentar. E o que está acontecendo? Nós estamos, nesse momento, sendo afrontados na nossa história, na nossa cultura, na nossa autonomia. Por exemplo, com o risco que é a MP 914, que constitui uma intervenção direta do governo federal no processo democrático da escolha dos dirigentes. Quantos institutos? Agora nós estamos tendo que entrar na justiça para que seja nomeado o dirigente que foi eleito. Isso dentro da lei. Quem descumpre a lei é o governo Bolsonaro. Isso tem que ser denunciado, seguindo o caminho do Trump, que é um caminho infernal. Só que, e isso precisa de ser lembrado, há 2 anos atrás, o Trump deu um corte assim castrante nos investimentos públicos para a ciência nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? O Congresso americano, e aí juntaram-se republicanos e democratas e reverteram o ato insensato do Trump de matar a galinha dos ovos de ouro, ou seja, matar o financiamento da ciência americana. Nós aqui ainda estamos nessa luta. É fato que temos conseguido avanços no parlamento. Eu quero dizer que, ano passado, os valores do orçamento do CNPq foram restabelecidos graças a uma articulação forte que nós fizemos na Câmara, inclusive com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que, se não tivéssemos nós agido daquele jeito, no fim do ano passado, os bolsistas ficariam sem receber bolsas. Isso é ridículo, mas é o que estava acontecendo. Nós estamos tendo que lidar com uma ofensiva contra uma ofensiva desorganizadora da gestão das ciências no Brasil. Então, você tem essas afrontas nas universidades, você tem, esse ano, o Valber não mencionou isso, mas eu vou repetir. Esse ano, você tem um contingenciamento de 40% do orçamento das universidades, inclusive da folha pessoal, que é uma coisa inédita, nunca tinha acontecido. Agora estamos lidando, inclusive, com um orçamento contingenciado de pessoal, que coloca os reitores numa posição dificílima, porque eles podem ser acusados de improbidade por procederem a um ato administrativo banal, como seja, por exemplo, promover um professor de uma classe da carreira para outra. E terminando, porque eu falei que eu queria falar há pouco, embora eu tenha muita coisa para falar, mas o fato, e porque eu estou muito indignada, sabe, gente? Você tem 3 minutos ainda, Margarida. Eu estou olhando aqui, eu falo no cronômetro, porque eu sou deputada, o deputado fala no cronômetro. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: isso que está acontecendo na CAPES e no CNPq é absolutamente intolerável. A portaria 34, que nós já temos um projeto de decreto legislativo para anulá-la, que exatamente desorganizou toda a distribuição das bolsas da pós-graduação, ferindo principalmente os programas novos, aqueles que podem se consolidar e se tornarem programas de reputação internacional, mas tem que dar um tempo a eles para amadurecerem e para se consolidarem academicamente. Outra coisa, a portaria 1122 do CNPq, que ataca as ciências humanas e sociais, lista
uma série de áreas como sendo estratégicas, e eu não tenho dúvida que elas são estratégicas, mas é burrice demais divorciar ciência básica de ciência aplicada. É ignorância excessiva. Quem inventou o computador é um matemático chamado Alan Turing, que inventou um processo de computação, nunca pensando que ele ia, por acaso, desenvolver-se nessas ferramentas que nós estamos usando nesse momento. Isso é uma loucura, essa distinção entre ciência básica, ciência aplicada e, principalmente, esse medo das ciências humanas, pelo que elas constituem, quer dizer, ciências para ampliar a visão do mundo, o espaço público, o universo político. Nós não podemos contar com isso. Hoje, o obscurantismo é um programa de governo que leva, inclusive, a população brasileira a correr risco de vida devido ao negacionismo militante do presidente da República e dos seus dos zumbis que o cercam no Ministério. Então, eu quero deixar aqui essa denúncia e outras coisas, com certeza, nós discutiremos na hora do debate. Muito obrigada por essa oportunidade extraordinária de participar da Marcha das Ciências junto com vocês. Muito obrigada. Nós que te agradecemos, Margarida, excelente reflexão e dados. Eu vou passar, então, imediatamente para a deputada Beatriz Cerqueira, por favor. Você pode assumir aí o microfone, Bia, por favor. Vocês me escutam bem? Sim, muito bem. Sim. Eu quero te cumprimentar, Zélia. Não canso de dizer o quanto tenho aprendido, né? Sinto saudade da Adelina também, né? Que era representante regional da SBPC, agora o Luciano, que eu já conhecia de uma parceria quando eu era da direção do Sindiúti. Mas então, meu abraço também para o Luciano, um abraço para a Margarida, cumprimentá-la, né? A gente tem tentado ter ações cada vez mais coletivas, constituindo aí uma bancada da educação, ciência e tecnologia, porque isso é fundamental. Cumprimentar o professor Valder, já estivemos juntos, né, na universidade e quase estivemos juntos no fórum técnico que a universidade vai sediar ainda, né? Está momentaneamente suspenso o nosso fórum técnico. E cumprimentar todos que nos acompanham, né? A marcha foi muito importante transformar a marcha numa marcha virtual. Quero parabenizar todos os organizadores, porque esse espaço ele é fundamental, né? Ocupar o espaço virtual é muito importante. Em nome da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, eu quero deixar, então, o cumprimento a todos os organizadores da marcha pelas atividades desenvolvidas hoje. Eu vou distribuir a minha fala, Zélia, em 2 pontos, no sentido de trazer outros elementos. Primeiro, eu queria prestar contas a todos que nos acompanham do que tem sido o trabalho feito pela Comissão de Educação na Assembleia. E segundo, dizer dos desafios que nós temos, exatamente para não repetir aquilo que os meus colegas que me antecederam também já trouxeram ao debate, né? Considerando que o tema do nosso debate é ciência no parlamento. 2019 foi o primeiro ano, né, dessa nova legislatura da Assembleia Legislativa, e nós buscamos, além de toda a agenda, que já é uma agenda muito tensa e muito disputada, que é a agenda da educação básica, nós buscamos e fomos aprendendo a integrar e trazer a agenda da ciência, da pesquisa, da universidade para dentro do Parlamento Mineiro. Então, eu queria dizer desse nosso esforço, primeiro conhecendo as instituições. Então, em 2019, nós tivemos a oportunidade de conhecer e, assim, divulgar o trabalho, né? Não é conhecer, quando
um poder vai ao espaço, tem aí uma relação muito importante. A gente teve a oportunidade de conhecer e divulgar o trabalho em visitas técnicas da FUNED, na Escola de Saúde Pública e na Fiocruz. Na verdade, a Fiocruz foi a primeira, né? E depois nós tivemos a oportunidade de visitar as outras duas instituições. Também pudemos fazer o reconhecimento institucional com atividades na Assembleia Legislativa do trabalho da UENG, que ano passado completou 30 anos, né? Foi uma celebração de 30 anos da sua existência, da Fiocruz, não me lembro quantos anos, porque foi uma competição de quem contribuiu mais para a ciência e pesquisa no nosso país, da FUNED, acho que a competição estava entre FUNED e Fiocruz, né? Da Fiocruz está idade. fazendo 120 anos agora, em maio. 120, pois é. E também o reconhecimento da Escola de Saúde Pública, que a primeira luta feita, inclusive, foi para que ela continuasse existindo. Além disso, nós promovemos especificamente sobre a agenda da ciência, pesquisa, educação superior, no mínimo 10 debates específicos que aconteceram como audiências públicas. Toda audiência gera um encaminhamento, gera um requerimento, gera uma demanda ou, no mínimo, um posicionamento do Parlamento Mineiro. Então, nós iniciamos exatamente com o que o professor trouxe, que foi debatendo a situação dos bolsistas da FAPEMIG, que era uma situação inédita, de tão grave, né? Tinha dificuldades financeiras, mas nós iniciamos o debate exatamente quando o governo parou de pagar as bolsas, né? E depois nós procuramos comparar a execução do orçamento de 2018 para 2019, a diminuição do investimento na FAPEMIG foi de quase 40%, não foi pouca coisa, né? O impacto foi muito estrutural. Depois tivemos a oportunidade de fazer um debate que foi com uma grande participação e representatividade sobre a importância da ciência e pesquisa, e lançamos uma frente parlamentar, inclusive, na ocasião. E aí também fizemos alguns debates de resistência, né? As discussões, os cortes no orçamento dos institutos federais e das universidades, considerando exatamente o tamanho, a quantidade de universidades que Minas Gerais tem e, de fato, o impacto que isso teve, né? Em 2019, a situação da Universidade do Estado de Minas Gerais, que passou por cortes, contingenciamentos graves em 2019, os desafios da pesquisa e o nosso debate sobre a aprovação de uma PEC, que é a PEC 26, que garante recursos exatamente para a universidade e para a pesquisa. Levamos o debate do Futurice, né, que eu espero que tenha morrido. Fizemos o debate de algumas situações específicas, né, a própria situação da Universidade Federal de Uberlândia, com contingenciamento de recursos, várias situações específicas da UENG, e também de Instituto Federal, que nós tivemos a oportunidade de debater com alunos, com profissionais, o Instituto Federal de Ribeirão das Neves. Então, dizendo um pouco e prestando contas, porque tem um ano, né, foi na outra marcha que nós fizemos o debate sobre a importância da pesquisa, de como nós buscamos fazer essa disputa de agenda no parlamento. E eu falo isso exatamente porque o Estado ele não é visto como um lugar de disputa, como um território de disputa da pauta da ciência, né? Porque a agenda ela é nacional, o orçamento, via de regra, ele é federal, as instituições, na sua maioria, são instituições federais, e, portanto, o Estado fica ali exprimido, né, entre a vida cotidiana que se dá junto ao município e a disputa do país que se dá no âmbito nacional. Então, acho que o primeiro desafio é exatamente nós colocarmos o Estado como um território da disputa, da pauta da ciência, pesquisa e tecnologia. Isso para todos nós, para todas as nossas instituições, mesmo aquelas que têm uma agenda que se relaciona com o orçamento federal, com o cotidiano das ações federais, mas ela está num território, né, num território de um Estado. Então, acho que o primeiro desafio é compreender a importância do Estado como um território de disputa, né, dessa agenda da ciência. O segundo desafio é compreender 3 disputas que são importantes a partir do parlamento. Primeiro, a disputa de orçamento. Nós precisamos disputar mais
incidir mais nessa disputa do orçamento aqui no Estado. Eu ouvindo a fala do professor Valder, eu pensava exatamente isso, que para 2020, em que pese toda essa situação de excepcionalidade com a pandemia, nós precisamos nos articular com antecedência, não é na hora, para fazer essa disputa, para recuperar a nossa FAPEMIG e, portanto, fazer essa disputa do orçamento para a pesquisa aqui no Estado. A outra disputa é que o parlamento ele é um lugar da disputa de opinião, né? Essa definição da deputada Margarida, a Margarida ela sempre traz definições muito boas, né? O obscurantismo é um programa de governo, e é um programa de governo que está lá no parlamento estadual, no município, sendo dito todos os dias, né? Eu escuto que a Rede Globo é comunista, para ficar num exemplo assim muito... né? Eu escuto isso com muita frequência. Outro dia, num parágrafo, um deputado conseguiu colocar comunismo, PT, Mao Tse-tung, Coreia do Sul, Coreia do Norte, China, e deve ter tido mais alguém aí, não sei se o Stalin também, né? Eu acho que foram esses, né? Num parágrafo só. Não é? Então, assim, ironia à parte, a disputa da opinião pública ela é feita, a extrema-direita ela se habilitou muito a fazê-la, né? E ali não pode ser um lugar que a gente não afasta. Eu quando comecei, né, eu estou no meu primeiro mandato como deputada, eu chegava na Assembleia e eu achava coisas tão óbvias que falei assim, não, eu não vou me inscrever para falar sobre isso. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo que não tem mais nada óbvio no Brasil. Esse momento que nós estamos vivendo, todas essas faces do fascismo, da violência como forma de fazer política, da banalização da morte, né, que é a síntese, né, do Idaí, do governo do atual presidente da República. Então, nada é óbvio. Tudo precisa ser disputado permanentemente com conteúdo, porque as pessoas estão em disputa, né? Outro dia, eu escutei alguém conversando, e a conversa do senso comum é a que me chama mais atenção, porque mede um pouco como estão as coisas. Coronavírus é coisa de comunistas. São os comunistas que estariam inventando essa situação. Então, essa disputa da opinião e a agenda política é também um processo fundamental que precisa ser disputada no Estado. Vocês continuam me escutando bem? Eu tive que tirar o microfone. Sim, está dando para ouvir. Sim? Ok. Então, essa discussão da agenda política aqui no nosso... né, o parlamento é um lugar dessas três disputas para eu ficar numa síntese, né? A importância no debate da ciência, da produção do conhecimento, de nós termos um plano que possa fazer a defesa também das nossas universidades do Estado, né? Tanto a Unimontes quanto a UENG passam por processos de sucateamento, né? A pandemia ela mostrou, no caso de Minas, a face do Partido Novo, que prioriza o privado em detrimento do fortalecimento do público. Todos nós já sabíamos disso, mas se materializa. Então, era o momento das nossas universidades estarem potencializadas pelo governo do Estado a produzir conhecimento, a produzir muita coisa que tenha a competência, a capacidade, a expertise para fazê-lo. Não há nada. Não há nada, né? O governo vai buscar parceria com a iniciativa privada permanentemente. Então, o desafio, né, da defesa das nossas duas, tanto da UENG quanto da Unimontes, eu acho que é uma outra agenda, e um plano de defesa da FAPEMIG. Né? Se nós não tivermos, ninguém terá. Essas agendas são agendas, de fato, que foi citado, elas têm uma ressonância na Assembleia, e quanto mais você estabelece processos de disputa de opinião, mais elas se tornam significativas, né? As marchas da educação em 2019 foram os
poucos momentos em que houve uma massificação de debate em detrimento de outras agendas, se comparadas com outras agendas de lutas que foram feitas em 2019. Então, essa agenda é uma agenda que traz muita gente e que nós precisamos potencializá-la. Então, eu traria esses elementos, né? Primeiro, prestando contas aí um pouco do trabalho realizado. É possível fazer muita coisa no parlamento, né? Assim, basta que a gente tenha essa compreensão e muitas vezes nos anteciparmos, porque eu acho que essa é uma outra questão. Às vezes nós reagimos muito às agendas que não são nossas, a agenda do neoliberalismo ou do não-Estado, ou todas essas agendas que nós estamos enfrentando, mas o exercício também de nos anteciparmos é muito importante. Eu citaria, para finalizar, exatamente o Fórum Técnico para elaboração do Plano Estadual da Ciência e Pesquisa do nosso Estado. Essa é uma ação que se antecipa, né? Continuar resistindo, continuar denunciando, continuaremos a fazer. Mas o que nós queremos? O que nós estamos propondo? Qual é a disputa de opinião e de propostas que nós estamos fazendo? Né? E aí eu terminaria exatamente falando do Fórum Técnico que nós construímos juntos, né? O ano passado, foram 4, 5 reuniões, juntamos muita gente, tem muita gente boa que produz pesquisa, inovação no nosso estado, e iniciamos, né, com 2 encontros, e depois tivemos que suspender em função da pandemia. Espero não, retomaremos os encontros tão logo esse momento da pandemia, né, e do isolamento não seja necessário. E para realmente finalizar, a diferença, Margarida, é que lá na Câmara vocês têm um cronômetrozinho muito certo. Aqui na Assembleia a gente fala muito, o nosso cronômetro é mais esticado. Mas para realmente finalizar, eu acho que essa pandemia ela nos traz alguns debates, né? Assim, é o Estado que vai salvar as pessoas, não é o mercado. O SUS, que vai atender as pessoas, não é o plano de saúde, e é a pesquisa das instituições públicas, são essas pesquisas que nos trarão respostas. Então, acho que também é uma oportunidade de potencializarmos e conversarmos com as pessoas sobre isso, que foi outra coisa que nós identificávamos, né? Não, a gente não pode conversar para a gente mesmo. A ciência, ela é importante para todo mundo, só que as pessoas às vezes não entendem ou não souberam que aquilo que chegou para ela é resultado de um processo longo de pesquisa, e exatamente por esse tempo longo elas não podem ser interrompidas pelo humor de cada governante. Então, parabéns pela iniciativa do debate, estamos aqui à disposição. Muito obrigada, deputada Beatriz Siqueira. Às vezes a gente vai na informalidade, né? E é Bia para lá, Bia para cá, mas é Bia. Para a gente, Bia. Eu acho que assim, foram excelentes as 3 participações, as reflexões muito boas. Eu acho que está bem colocado a questão do papel estratégico, né, da educação, saúde, CIT, para o desenvolvimento, para pensar desafios, para enfrentamento de desafios. Eu acho que ficou bem também colocado, e foi uma discussão da mesa anterior, o professor Ildeu coordenou, a questão do financiamento, né? Hoje, em 2020, a gente está com um financiamento de 20 anos atrás. Exatamente. Com toda a complexidade que a gente tem da ciência, tudo que se avançou, tanto de gente que formou. Eu acho que o professor Walder lembrou bem a questão do estado de Minas Gerais, né? É o estado do país onde você tem maior número de universidades, institutos fora da capital, o que mostra assim, uma característica muito interessante do estado, né? Do ponto de vista de você explorar a capacidade aí dessa competência que tem no Estado, como nos Estados Unidos, né? Qualquer lugarzinho nos Estados Unidos você tem um centro de pesquisa, né? O que garante, inclusive, que você tenha pujança e tal. Então, acho que é assim, importante. E uma coisa que eu acho que é fundamental, o professor também colocou, todos, né? Os 3 palestrantes colocaram, essa coisa do desmonte, né? Na FAPEMIG a gente está vendo muito isso, completamente desmontado. Eu vou falar completamente porque está saindo algum edital agora por causa da emergência, mas completamente uma coisa assim que nos preocupa muito.
Mas eu acho que, como o Bia colocou, e a gente queria muito essa mesa também para fazer essa discussão, dessa aproximação da ciência com o parlamento, que é uma coisa que a gente não tinha muita experiência, não tem, né? A gente está aprendendo. Eu acho que, inclusive, a questão da iniciativa para a ciência no parlamento, né? Que está sendo muito bem conduzida aí com a SBPC, a ABC e as outras instituições. Está sendo uma experiência muito interessante. A nossa aqui também está sendo muito interessante, né, com o fórum técnico que Bia colocou, que quando a gente viu a situação da FAPEMIG de não pagar 5 mil bolsas, né, no estado de Minas Gerais, sendo 20 milhões por ano, isso, um absurdo, um estado desse tamanho, o estado não ter 20 milhões para pagar bolsa de iniciação científica, que é o começo, que é a base é o estímulo, inclusive, né, para você ter mais gente fazendo ciência e tal no país. A gente começou, então, um processo, e eu acho que esse processo foi muito interessante, do Fórum Técnico, e eu acho que a gente podia tentar, inclusive, replicar nos outros estados, que é a discussão de como é que a ciência, tecnologia e inovação, como é que a educação, e aí tudo isso junto, pode pensar um plano de C&T para o desenvolvimento do Estado. E aí a gente traçou esse trabalho que está sendo muito bonito e que eu acho que a gente devia replicar. Não sei se o Deu está acompanhando a gente, mas eu acho que esse, Luciano, devia ser um debate, inclusive, da SBPC para tentar replicar isso nos outros estados, que é uma forma da gente se aproximar do parlamento, trazer a discussão da importância da ciência e discutir e fazer propostas, né? E criar planos e envolver a sociedade, porque eu acho que também a gente tem que aprender a fazer ciência hoje num outro formato, mostrando, inclusive, a função social da ciência. Bom, eu não sou palestrante, ninguém está aqui para me cortar, alguém tem que me cortar, o Luciano está ali vendo e não fala nada, mas eu vou abrir agora para o debate, então, para aquelas pessoas que quiserem se inscrever. Obrigada. Mas já agradeço muitíssimo a participação do professor Valder, da Margarida, da Bia. Eu acho que são reflexões importantes. E vou falar... Não, eu falo depois, no finalzinho. Está aberto, então, gente. Eu não estou vendo nada aqui no chat. Vai lá, Luciano. Então, eu gostei muito das falas, foram muito boas, assim, muito interessantes. Tem muita gente que está nos acompanhando. Eu fui lá, perguntei se alguém tem perguntas também, quem sabe aparece lá interrogações, a gente pode trazer para cá. Mas eu queria ver com vocês três, era justamente essa fala da Zélia no final, que era a possibilidade de criarmos aqui em Minas, uma coisa próxima do que a gente tem nacionalmente, que é a iniciativa Ciência no Parlamento, né? Porque eu vejo na linha, a professora Margarida chamou, a Beatriz chamou, o Valder, que é essa questão da articulação, e hoje a gente tem aprendido muito mais a atuar no parlamento, né? Assim, a nossa relação com o executivo sempre foi muito forte no Brasil e a gente, de certa forma, não entendia e não entende, muitas vezes, o próprio funcionamento do legislativo. Acho que essa crise, esses governos loucos que entraram aí a partir, sobretudo, do golpe de 2016, nos fizeram entender mais, ir para o parlamento e tudo. Então, eu queria perguntar um pouco isso, como que a Margarida, em termos nacionais, o Valder e a Beatriz aqui, essa questão aí de uma iniciativa mais estruturada, que acompanhe o próprio fórum, mas também que seja uma continuidade dessa discussão de forma mais sistemática no parlamento. Tem mais duas questões aqui, aí a gente podia fazer um bloco, pode ser? Pode. Que foi apresentado aqui. Como podemos, como cidadãos, mobilizar para fortalecer as ações do parlamento no enfrentamento dos cortes nas políticas de financiamento, educação, saúde, C&T? Quais são as saídas? O que podemos fazer? E tem uma outra que é: como o parlamento pode usar essas lições da pandemia para fortalecer essa discussão contra o Estado mínimo? Acho que a gente podia ficar nessas três e abre. Aí a gente discute e depois abre. Eu acho que pode ser... Margarida ou Bia primeiro? Quem quer começar? Tanto faz. E o professor Valder, eu acho que podia ser os três. Pode ir lá, Margarida? Pode sim.
Olha, a primeira coisa que eu quero observar, que é muito interessante, que essa marcha... Vocês liberaram meu som aí, gente? Estamos ouvindo, pode ir. Posso falar? Primeira coisa que é muito interessante é exatamente a exclusão do poder executivo dessas marchas, não é verdade? O normal seria que nós tivéssemos o Ministério de Ciência e Tecnologia, tivéssemos o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, como interlocutores. Mas, na verdade, eles têm se evadido dessa posição. E eu posso falar, no plano federal, tem sido difícil, por exemplo, estabelecer um diálogo institucional. Não é fazer uma aproximação política, é um diálogo institucional do parlamento com, por exemplo, o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, que é o Ministério das Universidades, né? Ele foge completamente de qualquer diálogo sério. Ele degrada a conversa que ele eventualmente tenha conosco. Agora, o que eu queria dizer das três coisas? No nível federal, além da iniciativa, duas movimentações muito importantes. Você tem a Frente Parlamentar Mista pela Ciência e Tecnologia, que é presidida pelos senadores Alci Lucas, do PSDB. Você tem a Frente Parlamentar em defesa das universidades federais, que é coordenada por mim. Você tem a Frente Parlamentar em defesa dos institutos federais, que é coordenada pelo deputado Reginaldo Lopes e pela deputada Maria do Rosário. E temos trabalhado muito no sentido de ampliar as nossas interlocuções. Porque se nós ficarmos no nosso cantinho da esquerda, como a Bia falou, aí nós não conseguiremos movimentar-nos dentro do parlamento como é necessário. O Valder é testemunha da luta que nós tivemos que fazer esse ano para garantir as emendas de bancadas de Minas para as universidades e institutos federais. Que os deputados queriam suprimi-las. Não, as universidades já ganharam muito. Vocês podem não acreditar. Sabe qual foi o principal foco, a principal parcela da emenda de bancada de Minas? Saúde. Tá bom. Isso é necessário, tá certo. Qual foi o segundo? Polícia. Polícia Civil e Polícia Militar. Quase o mesmo valor da saúde. E aí nós, na brechinha, com muita luta, conseguimos, você estava lá, você testemunha, a luta que nós travamos para conseguir que houvesse um recurso das emendas parlamentares para complementar os orçamentos rebaixados das instituições mineiras federais, os institutos, as universidades e as universidades estaduais, tanto a UENG como a Unimontes, que receberam também. Então, isso também é importante. Sobre o que fazer, pressionar os deputados, isso é fundamental, pressionar os deputados para que eles assumam essa bandeira da educação, da ciência e tecnologia. Da educação até nós temos conseguido. Por exemplo, o Senado e a Câmara derrotaram o governo, que queriam congelar os salários dos profissionais de educação. Isso é muito significativo. Nós ganhamos na Câmara e no Senado, derrotamos o governo. Agora o Bolsonaro vai vetar, mas nós vamos derrotar o veto dele também. Então, isso é a luta política, a disputa. E a terceira coisa que eu quero dizer é o seguinte: se tem uma coisa que a pandemia demonstrou, é que não é possível o Estado mínimo. O Estado mínimo é definitivamente uma ficção alucinada. Não há como fazer frente a esses desafios extremos, que são aqueles que estão nesse momento postos para nós, sem uma saúde pública robusta, sem pesquisa, sem educação, sem assistência social, sem economia. Aí vão perguntar, mas de onde vai sair o dinheiro?
vai sair do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, a União, ela pode emitir dinheiro, ela tem... Vocês têm noção de quanto que a União tem em caixa? Em caixa, 1,3 trilhão. E está fazendo esse inferno dessa confusão para pagar os R$600, que são 40 bilhões de reais. É nada para o que o Brasil precisa de gastar. Então, eu acho que a disputa do orçamento para a FAPEMIG, para o CNPq, para a educação, para as universidades, isso é matéria de prioridade nacional, prioridade estadual, prioridade política. Porque quando a gente vota o orçamento, nós estamos dizendo como é que o governo vai ser. Então, nesse momento, nós estamos votando para gastar e temos que lutar para que o Estado tenha recursos para cumprir o seu papel. Então, é isso que eu... Obrigada, Margarida. A gente tem mais uma live agora, a gente vai ficar até às 18h10, mas aí eu queria fazer uma sugestão para quem também está encaminhando pergunta. A gente depois encaminha para os palestrantes e depois a gente coloca lá no Facebook da marcha as respostas, porque aí ninguém fica sem resposta. Pode ser assim? Mas eu acho que não vai ser possível a gente atender a todas as perguntas. Não, todo mundo fala, agora cada um fala e a gente ensina. Beatriz ou professor Valder? Pode ser, Beatriz. Então, vamos lá. Depois eu falo. Duas observações, né? 2 ou 3. De fato, Margarida ela traz mais um conceito fundamental, que nós estamos lidando com governos que não transigem, que não dialogam, que não mediam. Então, a caracterização dos governos que nós vivemos, né? As condições desses governos e como eles atuam, eu acho que também é importante para a gente estabelecer a nossa forma de fazer a luta da nossa agenda, né? São governos que não têm mediação e que, portanto, há uma dificuldade enorme de avanço, né? Então, acho que essa consideração ela é importante, porque senão a gente fica com uma falsa ideia da institucionalidade, da normalidade. Também não são governos normais, né? Um governante que diz, e daí? Agora são quantos? Mais de 8 mil brasileiros e brasileiras mortos, né, pelo coronavírus, que não tem nenhum planejamento de fortalecimento do SUS e que está fazendo a demora no pagamento de R$600, ela tem uma tática, ela tem um sentido, que é da quebra do isolamento, das pessoas não acreditarem, né, na pandemia e na necessidade do isolamento. Então, realmente, essa identificação nos ajuda para que a gente possa formular mecanismos aí de atuação. Um outro aspecto que eu queria reforçar é exatamente a disputa de emendas, né? Assim, a emenda ela tem várias formas, né? Cada parlamentar atua de uma forma. Eu acho que a emenda, quanto mais o debate público for, melhor, porque o recurso é público, né? E, portanto, tem que ser uma discussão cada vez mais pública. Foi assim que eu busquei definir. E busquei, junto com a educação, eu dividi ali, né, educação e ciência, a indicação de emendas do nosso mandato, por exemplo. Então, assim, é possível parlamentares fazerem, porque a emenda é uma indicação naquele orçamento existente de qual é a prioridade, né? Na sua leitura, na sua visão, qual é a prioridade. Então, assim, fazer mais essa disputa no Estado pode ser um caminho importante também, né? Nos fortalece no Estado essa discussão. E, para finalizar, eu acho a atuação de forma sistemática, que é o que o Luciano questiona, eu acho que o resultado do Fórum Técnico, Luciano, nos dará essa condição, que um dos resultados do Fórum Técnico é a constituição de um grupo, tem um nome correto lá, que vai fazer um acompanhamento permanente de todas
as questões relacionadas à ciência e pesquisa. Enquanto a gente não tem a consolidação do fórum, né, com a etapa final e com esse grupo, a gente vai se articulando também via comissão, né? As comissões são muito importantes no dia a dia da Assembleia, e a própria iniciativa que nós tivemos do grupo de inteligência coletiva, achei aquele nome fantástico, que é exatamente o convite a pesquisadores, pessoas, enfim, para pensarmos de forma coletiva como contribuir no debate de saídas e horizontes em relação à pandemia. E essa é uma forma de atuação que é fantástica e que nos dará uma consistência aí de debate e de interlocução com o parlamento. Mas eu acho que depois do Fórum Técnico nós teremos um espaço, vamos dizer assim, institucional, né? De articulação da ciência no parlamento, com a constituição, inclusive, de um grupo que fará o acompanhamento dessa agenda no parlamento. E, no mais, é como nós estamos fazendo, né? Esse compromisso político, porque tem isso também, né? Tem a percepção de cada instituição. É um compromisso político deste fortalecimento da relação das instituições com a comissão, e através da comissão com a própria Assembleia. Vou parar por aqui, porque eu sei que o tempo está limitado. Tá bom, obrigada, Beatriz. Professor Walder? Pois não. Olha só, eu gostaria de dizer essa coisa de ciência no parlamento, né, que é o tema exatamente da nossa conversa aqui. A Andif fez, né, deputada Margarida, nós tivemos, ao longo do ano passado e do ano anterior, diversas ações muito importantes lá na Câmara. Nós tivemos discussões sobre autonomia universitária, nós tivemos discussões sobre a questão da mulher, política da mulher, nós tivemos várias discussões e participações de reitores, reitoras, conversando sobre ciência, tecnologia e inovação, a questão do financiamento. Então, eu acho que isso foi uma experiência muito rica e que precisa ser ainda acrescida do maior envolvimento de todas essas entidades que nós mencionamos aqui, da ABC, da SBPC e assim por diante. Queria mencionar também que, em nível do Estado de Minas Gerais, certamente o FORIPS, vamos lembrar que o FORIPS, além das universidades federais, dos institutos federais, nós temos a Unimontes, nós temos a UENG, nós temos o Cefet, e em várias ações que nós tivemos lá na Assembleia, nós tivemos a participação da Fiocruz, tivemos a participação da PUC Minas e de muitas outras instituições que se juntaram a nós, e nós precisamos fortalecer esse espírito, esse bloco, esse conjunto de pessoas, de instituições que vão lá à Assembleia exatamente fazer aquilo que a deputada Beatriz comentou aqui. Com relação ao Estado mínimo, olha, gente, o momento que nós estamos vivendo aqui na pandemia demonstra que esse negócio de Estado mínimo para um país com as condições do Brasil é absolutamente inadequado, inaceitável. Vejam bem, desde o início nós temos condenado a questão do teto dos gastos. Pois muito bem, chegou o momento em que o teto dos gastos teve que ser esquecido para que nós pudéssemos socorrer a sociedade brasileira no momento de dificuldade. O Estado tem que ter o tamanho necessário em função das políticas sociais que ele precisa implementar, especialmente numa situação, num país nas condições do Brasil. Novamente, muito obrigado, e é preciso que estejamos mesmo sempre juntos. Obrigada, acho que foi excelente. A gente se compromete, então, de pegar as perguntas, repassar para vocês, e depois a gente coloca lá no site, no Facebook da marcha, ou põe no Instagram, e aí as pessoas vão ter lá suas respostas. Eu quero agradecer muito a participação, eu acho que foram reflexões extremamente importantes, experiências, né, que a gente vem trocando e que eu acho que podem nos ajudar muito. E acho que é isso mesmo, né? Terminar aí com o que o professor Walder falou. A Bia falou da coisa da disputa dos espaços, e o professor Walder terminou com essa coisa da importância da integração, né? Eu acho que ela é fundamental, e a gente está vendo isso, né? Se a gente não trabalhar de forma integrada, utilizando, né, aproveitando as experiências, inteligências e visões
de todos os grupos, incluindo muito, né, a sociedade junto, eu acho que a gente não consegue sair da defensiva e ir para a construção de novos cenários, né, um mundo novo. Então, queria terminar com isso, desejar muita sorte, que a gente consiga, de fato, fortalecer o Sistema Único de Saúde, fortalecer a educação nesse país, o sistema de ciência e tecnologia, e vamos lá. Obrigada. E temos mais uma live agora, que é um show, porque arte é fundamental. Sem Um dúvida. abraço. Obrigada. Obrigado.